Recentemente eu troquei o meu PC Gamer por um notebook por questões de portabilidade. E o notebook que eu escolhi foi o Book 4 Ultra da Samsung. Um notebook high-end que tem um processador Ultra 9, 32 GB de RAM e uma RTX 4070. Ou seja, as melhores configurações que um notebook pode ter, tudo isso num notebook que é compacto e leve. Nesse vídeo eu vou falar sobre todos os pontos dele depois de 2 meses de uso. Vou falar sobre preço, sobre temperatura, sobre teste em jogos, teste em trabalho. Tudo que você puder imaginar eu vou falar sobre ele nesse vídeo. Bom, rapaziada, já tô aqui então com o notebook em mãos para mostrar tudo sobre ele aqui pra vocês. Deixei aqui também de lado, ó, o carregador dele. Mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre, mas esse daqui é o carregador dele, tá? É bem pequeno, se for parar pra pensar. Pelo menos eu aqui acho ele bem portátil, né? Fácil de levar pra outros lugares. E vamos lá, pessoal, vou fechar ele aqui. Pode ver que é bem fácil de fechar ele também. Eu gosto de tomar cuidado porque eu tenho medo de quebrar, né? Mas assim, é bem tranquilo de fechar, dá pra abrir e fechar com uma mão só. Dá pra abrir bem de boa com uma mão só. Fechar também. Eu tenho medo mais de fechar, na verdade, né? Mas enfim, ele aqui é uma construção, cara. Olha só a finura dele. Tem praticamente a finura do meu dedo aqui, se for parar pra olhar, ó. Praticamente a finura de um dedo. Ele é um notebook leve, tá? De levantar, mas eu tô com um pouquinho de medo aqui de derrubar, então não vou ficar segurando muito. Mas ele tem uma estrutura bem fina, como pode ver, né? A questão aqui é a parte da tela, tá? A tela é bem fina, mas apesar disso, o material dele é bem de qualidade mesmo, né? Esse alumínio passa uma sensação de ser de um material bom, né? Então que nem preocupa tanto, pra falar a verdade, né? A construção dele, cara, muito top. Aqui ele tem essas borrachinhas, né? Pra ficar embaixo, né? Pra apoiar. Tem essa saída de ar enorme aqui. Pelo menos eu vi muita reclamação sobre a temperatura desse notebook na internet. Aqui mais uma saída de ar também, ó, na lateral aqui. E eu, particularmente, cara, não tive problema com isso, tá? Eu vou falar mais sobre isso no vídeo. Vocês vão ver os testes, inclusive. Mas, cara, esse notebook aqui, ao meu ver, tem uma refrigeração boa, tá? Salvo algumas ressalvas aí também que eu vou fazer no vídeo. Mas, enfim, isso daqui é a parte de baixo dele. Bom, voltando aqui pra parte de cima, né? Tem a questão das conexões, ó. Ele tem uma entrada de cartão SD. Provavelmente, assim, eu nunca usei. Provavelmente não vou usar nunca. Um USB e uma entrada de fone. Acredito que seja USB 3.0 essa entrada aqui. Aqui tem uma entrada HDMI e duas USB-C. Eu, particularmente, acho isso poucas entradas, tá? Então, eu tenho esse adaptador da Ugrin aqui, que tem 3 entradas USB, uma USB-C e uma HDMI aqui. Vou deixar o link na descrição também, se você quiser comprar. Tanto o notebook quanto esse adaptador aqui, que é bem legal. Eu acho muito útil pra você que quer ter um notebook desse tipo. E sobre a construção, cara, assim, os materiais desse notebook são bons, tá? A construção dele, muito boa. Você pode ver que não tem rebarba nenhuma. Cara, assim, é qualidade top mesmo, tá? Porém, por se tratar de um notebook ultra fino, né? Eu acredito que você tem que tomar mais cuidados, tá? Seja pra esse notebook, seja pra qualquer outro ultra fino que você vai pegar. Cara, assim, tem que ter um cuidado, porque, assim, olha só a finura da tela aqui, pessoal. Assim, é muito fino, então você não vai ficar batendo, né? Assim, tem que guardar com um pouco mais de cuidado, né? Do que um notebook um pouco mais robusto. Mas esse daí vai ser pra todos os notebooks ultra finos que você pegar. A construção desse daqui, cara, assim, é fenomenal. É muito, muito boa. Gostei demais, assim. Pode ver também que ele tem um trackpad bem grande. Eu, particularmente, não uso um trackpad, então eu vou ficar devendo aqui esse ponto aqui pra falar pra vocês, né? Um trackpad, assim, pra mim ok, né? Mas eu não costumo usar, né? Então, pra mim é bem padrão, assim, né? Não sei muito opinar, porque realmente é bem padrão pra mim. Mas aqui os cliques ficam mais duros, né? Aqui fica até aqui, assim, ó. Fica bem top. Até aqui, se duvidar, ó, aqui começa a ficar mais molinho, então eu gosto aqui. Acho que é bem grande, né? Esse é um detalhe que eu não sei muito bem. Eu acho que é mais preferência pessoal mesmo, né? E como que nem eu disse, né? Eu não uso, então pra mim não faz muita diferença. Agora falando sobre a tela, pessoal, isso daqui, cara, é um diferencial, assim, é um diferencial entre os outros notebooks, alguns pontos dessa tela. Primeiro, né, voltando aqui a falar, cara, essa daqui é uma tela finíssima. Eu ouvi alguns relatos na internet que os modelos Book Ultra da Samsung tem relatos aí de quebrar, né, de trincar enquanto você desce ele, e aí você liga ele de novo, né? Você abre ele de novo, ele tá trincado. Por isso eu recomendo que você tome muito cuidado. Assim, eu não tive problema, tá? inclusive a tela parece ter que nem uma película aqui, assim. Então, assim, não acredito, assim, que isso vai acontecer, né? Mas eu tomo muito cuidado porque eu li esses relatos. Então eu recomendo que você também tome muito cuidado na hora que for abrir e fechar o seu notebook pra não acontecer isso. E partindo para as especificações da tela em si, ó, como vocês podem ver, cara, ele tem essa resolução aqui de 2880 por 1800. Então ele é uma tela 16 por 10, não 16 por 9, como os monitores costumam ser. E como vocês podem ver, ela é 120 Hz, ou seja, ela vai ter uma fluidez, cara, extremamente melhor do que uma tela de 60 Hz. Mas é bacana porque ela tem um modo, caso você esteja usando na bateria, né, ou esteja assistindo um vídeo, que ela é adaptável, né, então, de acordo com o seu uso, ela vai adaptando os hertz da tela para atender melhor, né, com o que você está usando e economizar a bateria, né. Esse painel aqui é OLED, então ele tem uma qualidade, assim, absurda, né, comparada a IPS, VA e tudo mais. E pelo que eu já pesquisei em reviews gringas, cara, a tela desse notebook aqui é muito boa,
tá? Geralmente essas telas de notebook, assim, mais high-end, assim, já tem um destaque maior, assim, né? Pra trabalhar e tal, é boa. E eu posso falar que é verdade, tá? Porque eu trabalho aqui com edição de vídeo. Vou abrir o Premiere aqui daqui a pouco pra vocês verem como que fica a timeline. Mas pela junção disso tudo, né? De resolução, de cor e do tamanho em si também, né? Que eu esqueci de falar, mas é de 16 polegadas, então é um monitor relativamente grande. Cara, assim, muito top pra trabalhar, assim, é mais do que suficiente, na minha visão. Eu consigo me adaptar bem de boa. E um detalhe muito legal, assim, que é o único, tá? Eu não sabia disso até eu comprar, assim, eu descobri, mas eu já tava querendo esse notebook, que é a tela dele é touch, olha só. Então você consegue rodar aqui, cara, consegue usar com a mão, cara, isso é bem bacana. Assim, pra algumas pessoas isso pode ser inútil, tá? Mas eu confesso que muitas vezes, ou eu deitado na cama usando, ou às vezes, em algumas ocasiões, não vou saber explicar em algum exemplo agora, mas eu já usei bastante o touch dessa tela, tá? Eu acho, assim, muito legal de verdade. Não é um diferencial, né, pra você comprar um notebook só por causa disso, pelo menos pra mim, né, eu acho que pra maioria das pessoas também, mas, assim, cara, realmente, assim, é um ponto legal, tá? Eu gostei, eu achei útil, tá? Bem bacana, assim, é bem tátil, tá? Assim, uma responsabilidade, a resposta do toque, assim, é muito rápida, tem como você clicar também, tem como dar clique direito, mas eu confesso que agora eu não sei, eu não aprendi a usar direito o touch ainda, mas, assim, bem completo, muito legal. Outro ponto muito interessante é o teclado dele, tá? Ele tem esse teclado aqui, que ele é bem fino, né? Tem alguns teclados de notebook que são mecânicos, né? Mas esse daqui não, é bem membrana mesmo, aparentemente. E tem uma digitação, cara, muito boa, tá? Eu já tive um MacBook M2 e, assim, o teclado do MacBook eu achei melhor, tá? Assim, a sensação era melhor, mas não com tanta distância assim, tá? Esse daqui ainda é um teclado, assim, cara, bem legal de digitar, tá? Ele tem iluminação bem parecida com a do Mac também, né? Que quando você apaga as luzes, ele fica mais claro. Ele já tá com a luz acesa aqui, mas deixa eu tentar desligar a luz. Não vai dar pra ver direito, assim, por causa da câmera do celular, tá? Mas, assim, ele fica mais claro, tá? Quando tá escuro, assim, o ambiente, pra você conseguir enxergar. E uma coisa muito bacana é que ele tem aqui o touchpad da digital, na verdade, né? Você põe essa digital e ele desbloqueia o notebook. E eu acho isso bem bacana, tá? Dependendo se você deixar o seu computador num lugar fixo e tal, pode não ser tão útil, né, pra você, se deixar num tripé, assim, no fundo da mesa, assim, aí você tem que esticar pra apertar e tal, pode não ser tão legal, mas, assim, de uma forma mais portátil, né, eu acho bacana de ter, coisa que eu acho que o MacBook não tem, se eu não me engano, então é um recurso aí a mais também bem interessante. Eu gosto desse notebook, cara, por causa disso, ele tem a tela touch, ele tem essa questão da digital, são alguns detalhezinhos, cara, que não fazem você comprar um notebook, mas que são os extras, assim, cara, que eu já ia comprar o notebook por causa da especificação, e ainda vem com isso, cara, é muito bacana. Ele também tem a soundbar aqui, eu confesso que isso daqui, na verdade, eu não acho que é soundbar, tá? Eu acho que a soundbar tá aqui dentro, eu confesso que eu não sei. Eu não uso muito, tá? Mas do pouco que eu já usei, ela é autossuficiente, tem uma qualidade, assim, bem bacana, tá? Os graves dele eu gostei bastante. Ainda acho que o do MacBook pode ser um pouquinho melhor, mas no final das contas, se você não usar lado a lado, eu acho que os dois vão ser suficientes, tá? Os dois vão ser suficientes pra te agradar, né? Você vai achar bom. Eu, particularmente, tô satisfeito, né? Eu não costumo usar muito o alto-falante do notebook, então pra mim não faz muita diferença, mas eu acho sim, é um alto-falante bom, tá? Bem, falando agora sobre as peças dele, pessoal, de processador, ele vem com esse Ultra 9 185H aqui, é como se fosse um i9 de 14ª geração, porém tem aquela versão HX, né? Em breve eu vou fazer os testes aqui pra vocês verem, mas se você quiser pesquisar, a 14ª geração de notebooks da Intel tem a versão i9 mesmo, né? Não Ultra 9, mas o i9, que é focada em desempenho bruto, e essa versão Ultra 9, que é focada em eficiência. Então você pode ver que ele tem um TDP máximo de 45 watts, então é bem pouco, porém como ele é muito eficiente, ele ainda tem uma potência muito boa. Aí ele tem aqui 32 GB de memória DDR5, tá? Isso é bem bacana. E no CPU-Z não tava mostrando, mas ela é de 7.400 MHz, ou seja, ele é muito rápida. Além disso, ele tem uma RTX 4070, só que o grande problema, né, é o TDP, né? Porque esse daqui é limitado a 55 watts, ou seja, ela tem o poder de uma 4070, mas é limitado pelo TDP. Então, dependendo do notebook, se não for limitado, né, como é limitado essa daqui, né, tem um TDP maior, um notebook com 4060 vai ser mais potente. Isso significa que é ruim? Não, com certeza não, porque esse notebook ainda assim é muito potente. Mas, claro, pode ter notebooks que você vai ter sim um desempenho mais potente, né? Porém, aí você abre mão da portabilidade, né, da bateria e todos esses detalhes que esse notebook tem, né? Porque aqui, cara, esse aqui é o top do top de notebook ultra fino, né? Pra você ter uma portabilidade muito alta, sem dificuldade, né? Você consegue levar com muita facilidade, é um notebook extremamente pequeno. E é isso, né? Esse é o detalhe sobre a placa de vídeo. Voltando agora pro carregador, cara, eu gosto bastante dele, tá? Por quê? Porque ele é bem pequeno, você consegue desplugar o cabo USB aqui dessa parte, então fica só a fonte aqui e o cabo.
E o cabo, acredito eu, que você consegue substituir, né? Usar por outros cabos, eu acho que não vai interferir muito, mas eu não recomendaria isso, tá? Eu prefiro usar o cabo aqui original da fonte mesmo. Já vem, né, na caixa, então não tem por que usar outro. E a bateria, pessoal, não é o ponto forte desse notebook, tá? Esse notebook aqui, ele dura cerca de 2 horas, mais ou menos, de bateria. Se você usar no Google, usar o WhatsApp, coisas leves, assim, ele dura cerca de 2 a 3 horas. Se você usar atividades pesadas, vai ser em torno de 30 minutos, assim, vai ser bem pouco, porque o foco é você usar ele mesmo na bateria, né? Mas esse é um ponto forte do MacBook, porque o MacBook você consegue usar sem bateria, sem carregador, no caso, né? Eu vou ser bem sincero que, particularmente, assim, eu prefiro deixar plugado na tomada mesmo, até porque esse notebook aqui, ele duplica o desempenho quando tá plugado na tomada, mas, assim, realmente é um bônus aí do MacBook, que, cara, é excepcional, não tem nenhum notebook que faz isso, enquanto esse daqui, cara, assim, é uma bateria que já é boa, tá? Assim, comparado a outros notebooks, se você não for mexer com atividades pesadas, ele dá um caldo, né? Ele serve aí pra você usar um pouco de tempo sem a bateria plugada, né? Mas, assim, realmente não é o ponto forte desse notebook, tá? Eu acho que é um dos pontos mais fracos desse notebook, que também é de vários notebooks ultra finos aí, não só ultra finos, mas no geral, é um ponto negativo dos notebooks Windows em geral, né? São poucos aí que tem uma bateria realmente boa, e de ultra fino que eu saiba é só o MacBook mesmo. Bom, pessoal, sobre temperatura é um ponto que muita gente fala sobre esse notebook, mas eu não sei se é por minha causa, né? Se a minha unidade veio, sei lá, muito bem otimizada, sei lá, né, pela Samsung, se é uma versão atualizada aí dos últimos lotes, né, se veio melhorada essa questão, mas eu não tenho problema de aquecimento como as pessoas falam aí, que o notebook chega a ficar quente a ponto de não conseguir nem encostar na carcaça que queima a mão, alguma coisa do tipo. É fato que a ventoinha dele, cara, você pode escutar aqui, ela tá torrando agora, sendo que o PC não tá fazendo nada, né? Eu deixei ele ligado aqui por algumas horas, né, que eu tô fazendo essa gravação, então já tá umas 2, 3 horas ligados assim, e sim, tá fazendo barulho, né, a ventoinha tá rodando, mas aqui eu vou te apresentar a solução, assim, muito simples de como resolver todo o problema de desempenho, de aquecimento desse PC, que é esse acessório aqui, pessoal. Esse daqui é um suporte para deixar o notebook aqui, daqui a pouco eu vou mostrar como que eu uso esse suporte em específico. Vou deixar o link na descrição também, cara, eu paguei isso daqui acho que R$50, eu acho que menos, bem baratinho, e aí você deixa aqui, e aí libera as entradas de ar, porque se você for ver, nas laterais não tem saída de ar, então o notebook tem só um espacinho ali para sair o ar, e isso não é o suficiente. Então quando você deixa num suporte assim, ele fica com a temperatura extremamente melhor, e o desempenho dele, assim, duplica o desempenho dele, é coisa absurda, assim, tem alguns testes na gringa que comprovam isso, quando você coloca ele em uma superfície que não é diretamente na mesa, assim, né, o notebook não fica com as entradas de ar tampadas, cara, melhora, assim, 1000% o desempenho, não chega a ser tudo isso, mas, assim, é absurda a diferença. E aí você deixa ele assim e, cara, pronto, resolve todo o problema de aquecimento dele, cara, assim, literalmente, eu não tive problema de aquecimento com ele, eu só uso ele desse jeito em jogos, vocês vão ver o teste, daqui a pouco eu vou fazer o teste, e, cara, a temperatura dele fica muito, muito tranquila. Bom, pessoal, vamos agora para os testes em jogos. Tô aqui no CS2 para começar. Tô aqui em Full HD, ó. Vou ativar os 120 Hz aqui, ó. Isso que é bom do touch, né? Tô sem mouse aqui, então vai ser no touch mesmo. Aí aqui agora tô com o gráfico tudo no low, ó. Até porque eu acho que não faz muito sentido, né, nesse caso, jogar com tudo no alto, né? Já que não é um PC extremamente potente, né, para jogos competitivos. E aqui dá pra ver, né? O foda vai ser jogar com uma mão só, né? Ter que sair andando só pra poder mexer, mas não vou conseguir atirar, né? Mas assim, aqui do canto também dá pra ver, ó. Tá na faixa dos 150 a 200 FPS, mais ou menos. Na média geral, tá dando mais pro 150, agora caiu bastante. Agora subiu, ó, tá na faixa ali dos 200 FPS. Então assim, eu vou olhando aqui. Deixa eu até tirar a dúvida aqui, se eu clicar na tela, atira. Ah, que legal, atira. Da hora. Bem, pelo que eu tô percebendo aqui, pessoal, tá ficando na faixa ali dos 130, 150 FPS, o que provavelmente, em um jogo competitivo em questão, você vai conseguir rodar ali na faixa dos mais de 240, né? Então, caso você conecte um monitor de 240 Hz nesse notebook, é bem provável que vai rodar, até porque quando você joga em um monitor externo, você tem mais FPS do que jogando só no notebook. Então, vai sim ter mais do que 240 FPS, né? Mas no mata-mata não, né? Então, se você joga mata-mata ali pra aquecer e tal, você vai ficar na faixa dos 140 Hz, né, 144 FPS. Aqui, por exemplo, agora tá 120, aí subiu para 130, 150. Então fica variando, mas se você vai jogar... Eita... Pessoal, meu jogo crashou aqui, mas continuando o raciocínio pra gente já ir pro próximo jogo. Se você vai jogar só nesse monitor aqui, que é o 120 Hz, vai rodar assim bem tranquilo em Full HD. No 120 FPS, né, que deixa fluido o jogo. Então tá aprovado, passou na matéria, passou no teste. E é isso, bora pro próximo jogo. Bom, pessoal, agora eu tô aqui no Cyberpunk pra gente fazer o teste e se liga, rapaziada. Tô aqui jogando, ó, na resolução do monitor, né? Ou seja, uma resolução acima de Quad HD, que seria 2560, que seria essa daqui, ó. Essa resolução, então uma resolução acima do Quad HD. E vou
deixar aqui no gráfico no Ultra, tá? Vamos ver como que vai rodar. Eu confesso que eu não jogo muito Cyberpunk, então eu não sei como que fica. E ó, pessoal, tá aqui rodando, ó, na casa, não sei se dá pra ver direito, na casa dos 35, 40 FPS tá rodando. Como pode ver, tá usando 22 GB de RAM, então assim, é fato que o Cyberpunk, cara, você tem que ter mais que 16 GB, tá? Isso não só pra notebook, né, mas pra PC também. Querer usar, jogar nessa qualidade, né, poder usar aplicativos no plano de fundo, né? Tem que ter mais que 16 GB, então aqui tá usando 22 GB. Tá bem distante ainda dos 32, né? Então dá assim, fica bem confortável ainda. E ali a temperatura do CPU, tá vendo ali que tá em 77 graus, 78. Que, cara, assim, pra um notebook ultra fino, que tá rodando no Ultra, assim, a 40 FPS, cara, bem de boa, na minha opinião, tá? Assim, bem tranquilo. Placa de vídeo tá no talo ali também, como dá pra ver. Aí agora, rapaziada, eu vou vir aqui e vou ativar o Frame Generation, que é uma tecnologia das placas de vídeo da série 40, tá? Aí eu vou aplicar aqui. Bom, agora com o DLSS de Frame Generation ativado, pode ver que ele subiu ali para a faixa dos 50 FPS. Não chegou a ser 60 FPS, né? Talvez ali teria que abaixar para o gráfico alto, ou então diminuir um pouco a resolução. Aí vai depender, né, do que você acha aí, né? Se você prefere, se tá bom jogar assim, se quiser diminuir o gráfico e tal. Provavelmente eu diminuiria um pouco o gráfico para ter os 60 FPS ali, mas também nada que vai atrapalhar a experiência, né? Até porque, que nem no meu caso aqui, né? Não sei se a maioria das pessoas vai ser assim, né? Acredito que sim, mas o foco aqui do notebook é pro trabalho, né? E se rodar alguns games é lucro, né? E aqui tá rodando, cara, super bem. Como dá pra ver também, a temperatura subiu um pouco e a memória RAM ali que disparou, né? Tá em 26 GB, não sei nem como que tá usando isso tudo, mas ali agora tá chegando bem perto dos 60 FPS, ó. Então assim, tá rodando bem, né? Não dá pra falar que tá rodando mal, não tá rodando a 60 FPS, né? Como seria o legal, né? Tudo FPS no Ultra, mas assim, não tá rodando mal, assim, na minha visão, tô bem satisfeito com essa gameplay. Bom, passando agora os testes, né? Vou agora fazer um comparativo entre os concorrentes aqui, né? As outras opções que você tem, se você quer um notebook ultra fino. Vou comparar aqui e já aproveitar e dar o meu veredito se vale a pena ou não o Book 4 Ultra aqui, né, rapaziada? Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like aí também. O link vai estar aí na descrição, caso você queira comprar, os acessórios aqui também. E bem, o Book Ultra agora tá custando na faixa de 13 mil reais. Eu paguei um pouco menos, tá? Na faixa dos 11, 12 ali, você consegue achar em algumas promoções. Porém, sendo bem sincero, assim, de forma estável, esse daqui vai ser o preço que você vai achar, tá? Talvez uns 13,5 ali, se for parcelar sem juros, mas não vai fugir muito disso. Nessa faixa de preço, olhando notebooks ultra finos, né, com desempenho alto, você tem com Windows, né, o ROG Zephyrus G16, né, da ASUS, que é um notebook aí extremamente potente. Ele tem um i9 de 13ª geração, né, praticamente esse daqui, só que a versão focada em desempenho, né. Ele tem 16 GB de RAM, ele tem uma 4060, que enquanto essa daqui tem 100 watts de potência, a dele é mais potente, tem um TDP mais alto, se não me engano é 130 ou 140 watts, então é uma placa de vídeo mais potente, sim, em jogos ele é melhor, porém ele tem 512 GB de SSD, esse daqui tem de 1 TB de alta velocidade, e o lado mais negativo, na minha visão, é que ele tem um monitor Full HD, pessoal, de 165 Hz, que é uma taxa de atualização boa, IPS, beleza, mas esse daqui, né, o da Samsung, tem um monitor OLED 3K, né, não é nem 2K, pelo que eles falam ali na descrição, eu vi que era 3K a resolução, então pra mim, assim, por exemplo, que trabalho com edição de vídeo, cara, é impossível ficar com monitor Full HD, assim, de verdade, eu não achava que eu ia dar conta de editar usando esse monitor aqui, sozinho, mas por conta da resolução eu consegui, além de que é um monitor assim muito bom, né, OLED, tem umas cores assim absurdas de boa. Então por isso eu não gosto muito assim comparado, né? Assim, eu gosto dele também, é um notebook mais potente. Ainda tem o cupom aqui, ó, de 5% off. Então isso pode ser bem interessante, né? Ele já vai para 11.400 mais ou menos. Porém ainda assim eu escolheria o Book Ultra da Samsung, beleza? E aí outro notebook que é concorrente, eu quase comprei ele, que é o MacBook Pro M3. Cara, esse daqui eu já tive o M2, gostei muito, tirando que o desempenho era ruim, assim, para edição de vídeo, né? Eu não curti muito. Porém, a versão M3 Pro, já vi alguns testes também. E é muito interessante. Mas tem os lados negativos, né? Porque ele tem 18 GB de RAM, mas beleza que para um Mac, né? Daqui é como se fosse o dobro, né? Então vai ser equivalente aos 32 GB. Então eu nem me preocupo tanto com isso. Mas o ponto é o SSD. Que no Apple, você não consegue aumentar o SSD, a não ser que você compre um SSD externo. Vai, sendo bem sincero, eu não gosto de ficar levando muitas coisas. Só esses acessórios aqui, assim, já consomem espaço. Aí tem que levar o SSD externo e tal, mais risco de quebrar, né, de cair, alguma coisa do tipo. Se estiver dentro do notebook, cara, é só você derrubar o notebook inteiro, né? Eu particularmente não curto. E além de que um ponto muito importante é que o desempenho do Book Ultra na tomada é praticamente o dobro do M3 Pro. Então, o desempenho que você vai ter nesse notebook aqui é mais alto. Então, se você tem alguma atividade aí, você faz alguma atividade pesada, que nem eu faço aqui, como edição de vídeo, por exemplo, que é algo extremamente pesado em alguns casos, cara, assim, faz a diferença essa potência a mais. Eu vendi o meu Mac justamente porque ele não dava conta de aguentar as
das edições que eu fazia, não rodava muito bem. Então eu fiquei até com um pouco de receio de comprar, mas claro, esse daqui é um notebook bom, então eu tenho certeza que também aguentaria o tranco, mas esse daqui vai ser melhor no desempenho, né? Então, eu escolhi, mas se você faz, por exemplo, programação, que é algo que não consome muito poder do PC, daí o MacBook eu particularmente acho mais interessante por conta da bateria, né? Que a bateria do Mac é uma coisa assim absurda. Então, no geral, cara, na minha opinião, se você realmente precisa de um notebook, porque eu comprei pensando na portabilidade. Se você quer desempenho, apenas o desempenho e não tanto foco na portabilidade, tem sim opções melhores. Eu posso fazer um vídeo aqui trazendo alternativas para vocês, então deixa aí nos comentários se você estiver precisando de ajuda, que tem opções potentes, mas que não são tão portáteis, mas custam assim muito menos do que esses notebooks aqui que eu acabei de mostrar. Mas se você quer portabilidade, um notebook assim high-end, com todos os recursos possíveis, né? Uma tela de 3K de resolução, OLED, com um touch ainda por cima, né? Uma RTX 4070, 32 GB de RAM. Cara, assim, esse notebook é perfeito, assim. Eu acho que é uma das melhores opções de notebook em geral para você conseguir, né? Então, segue minha recomendação, cara, assim, de verdade, tô recomendando. Eu tenho esse PC aqui, cara, e vou substituir pelo notebook, assim, eu não vou sentir tanta falta, assim, claro, isso daqui é uma máquina, né? Mas ainda assim, do que eu já usei, cara, isso aqui não me deixou na mão, de verdade. Muito, muito, muito bom mesmo, tá, pessoal? Então, fica a minha recomendação aqui, pode ir sem medo, tá? Garantia da Samsung aí também, pelo menos eu consegui 3 anos de garantia, acho que vai depender da loja onde você vai comprar, e é basicamente isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários e tamo junto, valeu!